uma doença psicossomática é a mesma coisa que somatizar sintomas no meu organismo? Não, tem bastante diferença, tá? Hoje a gente vai conversar, então, sobre psicossomático, doenças psicossomáticas e somatização. Qual que é a diferença, então, né? Então, vamos lá. O somático é quando você tem sintomas no seu corpo, você sente como se tivesse uma doença mesmo no seu organismo, só que na verdade não tem nada, é de causa emocional, aquilo tudo que você sentiu no seu corpo, tá? Então, por exemplo, se você for fazer um exame, um raio-x, um exame de sangue, vai dar perfeitos os seus exames, mas que você tá sentindo isso no seu corpo, né? Então, você fica sem entender o porquê, né? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo na prática, né, para vocês entenderem melhor como que funciona a somatização. Eu tava assim na época da graduação ainda, né, e eu passei um estresse assim extremo, nível extremo, né, assim como no trauma a gente passa um nível de estresse extremo, isso faz muito mal pra gente. Eu passei esse estresse extremo num estágio. Teve um mal entendido, né? E assim, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu sabia que eu não tinha feito nada de errado, né? Mas estavam falando que eu tinha feito alguma coisa de errado, então precisava se resolver essa situação, né? E eu ficava assim, gente, mas não aconteceu nada. E eu preocupada com aquela sensação ruim assim dentro de mim, sabe? Angustiada e tremendo sempre, sabe? Foi, nossa, uns dias muito difíceis pra mim. E aí teve um dia que foi resolver então o mal-entendido, reuniu todas as pessoas envolvidas, né? E chegamos num acordo, resolveu a situação, nossa, ainda bem, deu tudo certo, né? E só que nesse dia até se resolver, até acontecer essa reunião, eu fiquei muito aqui dentro assim, ó, muito angustiada, tremendo, sabe, muito ansiosa. Por quê? Será que iriam resolver o problema? Será que seriam justos comigo, né? Eu sabia, quem teme não deve. Quem deve não teme. Eu não temia, eu sabia o que eu tinha feito e o que eu não tinha feito, né? Mas a gente fica na dúvida, será que vão conseguir provar a minha inocência, vamos assim dizer, né? Enfim, deu tudo certo no fim, só que não tá tudo bem, né? O meu corpo sentiu tudo aquilo que aconteceu, né? Então, alguma coisa ia acontecer, né? Então, naquele dia, eu sofri uma dor muito forte, uma cólica de rins muito forte. E aí, isso na madrugada do mesmo dia, né? Então, dormi e acordei com essa dor, né? E aí, o que aconteceu? Fui pro centro médico, né? Tomei remédio pra dor e tudo mais. E aí, durante os dias, né? Depois de ter passado o ocorrido, fiz os exames, tudo certinho, né? Pra ver se tinha alguma coisa errada nos rins, na urina, né? Não tinha nada, eu fiz os exames certinhos, não tinha pedras nos rins, não tinha nada, tava perfeito, né? E aí, eu cheguei a essa conclusão, né? De que foi emocional, porque não tinha algum motivo em si, né? Não tinha nada nos exames, né? E aí eu até cheguei a perguntar pro médico, né? Eu cheguei a perguntar pro médico se poderia ser emocional. E ele falou que não, que isso não tem porquê, se não tá aparecendo nos exames aqui, né? Não tem porquê ser emocional. Então, assim, é daqueles médicos, né, que só acredita vendo, né? Mas, enfim, mesmo ele falando isso, eu dentro de mim eu sabia que foi por conta disso, porque seria muita coincidência, né? Então, com relação a isso, né, contrapondo também esse argumento do médico, tem uma causa, a gente pode explicar também isso, né, na psicologia a gente estuda também muita fisiologia, né, como funciona o nosso organismo, os hormônios, né, o funcionamento. E a gente tem um hormônio que se chama cortisol, não sei se vocês conhecem, algumas pessoas devem saber como que funciona. E esse hormônio, ele é liberado em situações de estresse. Ele é conhecido como hormônio do estresse, né? Então, ele é liberado quando a gente está nessas situações de medo extremo, entendeu? E onde que ele é produzido? Ele é produzido acima dos nossos rins, né? Tem umas glândulas bem pequenininhas acima dos nossos rins, que chama glândulas suprarrenais, né? Então, lá é produzido cortisol. Então, faz todo sentido quando a gente passa um estresse muito forte, né? Muito extremo, a gente sentir dor nos rins, a gente sentir alguma coisa nos nossos rins, né? Bom, então é isso, somatização, para vocês entenderem, né? Resumindo, você sente no seu organismo, mas não tem uma doença em si, é de causa emocional. Já o psicossomático, que é doenças psicossomáticas, são doenças psicológicas, transtornos psicológicos que podem se manifestar no nosso corpo,
né? Por exemplo, a depressão, o transtorno de pânico, né? Que a pessoa sente o aceleramento, né? E não consegue ficar perto de muitas pessoas. E a depressão que traz alterações no apetite, no sono. Tem gente que come demais, tem gente que come de menos, tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. Então, assim, realmente tem uma doença no corpo que, se você fizer os exames, se você fizer uma anamnese, né, uma entrevista com o psicólogo, com o psiquiatra, tem uma doença. E no organismo vai manifestar. Se você fizer exame, vai manifestar, tá bom? E no somático, não. No somático é só uma manifestação no corpo que você não consegue ver nos exames, é de causa emocional, tá certo? Bom, gente, é isso. Diferença de psicossomático e somático. Podem me perguntar, entrem em contato, se tiverem alguma dúvida, né? Se tiverem, já aconteceu alguma coisa parecida com vocês, né? Parecido com o que aconteceu comigo, uma somatização, ou se você tem alguma doença psicossomática, vamos conversar, eu quero conhecer vocês, quero saber de vocês, tá bom? Então é isso. Tchau, gente. Tchau, meu povo.